Indiana Jones e o Chamado do Destino chega aos cinemas essa semana e eu vou falar pra vocês, eu tô muito empolgado por esse filme. Eu recentemente assisti os 4 filmes do Indiana Jones, é uma franquia que eu gosto bastante, uma das minhas preferidas e eu simplesmente adoro. Apesar da Caveira de Cristal ter as coisas que não são tão legais assim, ele ainda assim proporciona uma certa diversão pra gente. E vamos ver se Indiana Jones, o Chamado do Destino, vai ter um filme com um final digno para nosso querido personagem Indiana Jones ou Henry Jones Jr. Beleza, pessoal, tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo e olha, é o seguinte, aproveitando esse hype que tá tendo aí do filme do Indiana Jones, eu vou trazer algumas curiosidades para vocês que provavelmente você não sabia. Mas antes, se você é novo, se você é nova, sejam muito bem-vindos, já deixe seu like aqui também, já aproveite esse momento e se inscreva aqui no canal, porque a sua inscrição ele ajuda demais, e também comente aqui abaixo como é que tá suas expectativas para o filme do Indiana Jones. Vamos ajudar a engajar esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é relevante. Também, caso você queira fazer suas compras na Amazon, faça através dos links que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, porque ele ajuda demais. Então, vamos começar aqui com essas curiosidades que envolvem tanto curiosidade dos bastidores, quanto curiosidades do próprio universo do Indiana Jones, beleza? Então, vamos lá. A gente sabe, né? Quando a gente fala em Indiana Jones, a primeira coisa que vem em nossa mente é o chapéu e o chicote. E isso foi um visual claro que o Steven Spielberg e o George Lucas deram para ele em homenagem aos filmes de detetive lá dos anos 30, né? Onde o pessoal já usava camisa, usava aquela jaqueta e o chapéu também, né? O chapéu era uma característica boa dos detetives e aí o chicote ele só foi um adicional, né? Apesar que o Indiana Jones ele tem muita inspiração, né? Principalmente no próprio James Bond, coisa que a gente já vai falar aqui mais pra frente. O Indiana Jones ele é professor de arqueologia lá na Universidade da Marshall College. Só que essa coisa do Indiana Jones ter 2 empregos foi até mesmo uma inspiração que o George Lucas teve no seu pai, porque o seu pai ele tinha 2 empregos também. Ele tinha uma loja de eletrodomésticos e ele era professor de história em uma universidade também. Então é bem interessante a gente ver essas curiosidades sobre o Indiana Jones, porque muito do que é apresentado no filme tem a ver com as próprias vidas tanto do Spielberg quanto do George Lucas. E aproveitando que a gente está falando sobre isso, né, no terceiro filme, Na Última Cruzada, foi revelado que o nome do Indiana Jones, ele na verdade é Henry Jones Jr. e que Indiana, o Indy, ele acabou pegando com o nome do seu antigo cachorro, mas Indiana, na vida real, era o nome do cachorro do George Lucas, então ele aproveitou essa deixa também, foi outra coisa que ele colocou no filme. A gente falou dessa coisa que o James Bond, ele foi uma das inspirações, na verdade assim, quando saiu o primeiro Star Wars nos cinemas, Uma Nova Esperança, na verdade não tinha nem esse nome, né, Uma Nova Esperança, mas quando ele saiu nos cinemas, o George Lucas ele tava com muito medo, ele achou que o filme ele ia ser um total fracasso. Então o que aconteceu? Na sua estreia, foi tirar férias no Havaí, ele e o Spielberg eles simplesmente saíram e lá enquanto eles estavam tendo férias, enquanto o Star Wars estava rolando com seu sucesso, o Spielberg ele falou assim, nossa, eu queria dirigir um filme do James Bond. Aí o George Lucas chegou e falou assim, olha, eu tenho algo muito mais interessante que o James Bond, e lá ele entregou pro Spielberg o roteiro de Indiana Jones, tanto que quando a gente vê os créditos dos filmes de Indiana Jones, a gente sempre vê, né, Story by George Lucas. E é muito engraçado que nessa apresentação de roteiro, a primeira empresa que George ele foi apresentar esse roteiro foi para a Fox, só que a Fox não aceitou, eles achavam que ia ser algo que não ia vender, então ele foi até a Paramount, isso porque o George Lucas ele tinha contrato com a Fox ainda, então ele foi para a Paramount, a Paramount adorou e acabou abraçando o projeto, e é aí que nós temos o Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. A gente falou sobre o terceiro filme, A Última Cruzada, vamos falar só mais uma curiosidade sobre ele, depois a gente vai passar pro Templo da Perdição. O Indiana Jones, A Última Cruzada, de início, a gente vê a história do Indiana como um escoteiro, né? E isso foi, na verdade, uma auto-homenagem que o Spielberg fez para ele, porque quando ele era jovem, ele também foi um escoteiro. E aí, a gente já entra no assunto do segundo filme, né? Que é o Indiana Jones, O Templo da Perdição, que ele é o segundo filme da franquia, mas, cronologicamente, ele se passa antes dos Caçadores da Arca Perdida. Isso é algo que nunca foi discutido antes, né? Nunca foi essa coisa, o segundo vem antes do primeiro. Isso foi algo que foi deixando assim, porque o Templo da Perdição ele tem essa coisa um pouco mais diferente, né? Ele envolve um misticismo, uma magia, coisa que tem no primeiro e no terceiro, só que ele coloca itens do mundo real, né? Enquanto o Templo da Perdição ele é mais fantasioso
Então ele acaba sendo até mesmo o primeiro antes dos Caçadores da Arca Perdida, coisa que eu achei bem interessante. E a gente falou do jovem Indiana Jones aparecendo na Última Cruzada. Foi lançada até uma série do jovem Indiana Jones com outros atores, né, mas que teve 3 temporadas no total. Aproveitando que a Disney Plus lançou os 4 filmes no streaming deles, acho que eles poderiam muito bem lançar também essa série, até pra gente ficar mais habitual ao universo do Indiana Jones. E essas histórias, elas são consideradas cânone e elas têm notas muito positivas, né, no site Safari, então provavelmente deve ser algo bem bacana da gente acompanhar. E falando desse universo expandido do Indiana Jones, ele não teve só os filmes e essa série, ele também já teve quadrinhos e já teve jogos. E os quadrinhos, eles foram escritos e desenhados simplesmente por John Byrne, David Michelini, Howard Chaykin, Steve Ditko. Steve Ditko, para quem não conhece, ele é um dos co-criadores do Homem-Aranha, o que desenhou o Homem-Aranha lá nas primeiras histórias com Stan Lee. John Buscema, então, só tivemos personagens de alto escalão e foram criadas histórias originais e também foi criada histórias com uma novelização do filme, né, com base nos filmes que saíram. Mas eles eram publicados pela Marvel, assim como os quadrinhos de Star Wars, que no início foi publicado pela Marvel, o Indiana Jones foi publicado pela Marvel também, e ele acabou sendo passado pela Dark Horse. E lá na Dark Horse, eles adaptaram o jogo The Fates of Atlantis, que era um dos jogos que tinha, também existiu 3 jogos do Indiana Jones, esses jogos que compartilhavam do seu universo, que era o States of Atlantis, o The Imperial Tomb e Staffs of Kings. Desses daí, eu cheguei a jogar o Imperial Tomb e vou ser bem sincero pra vocês, né, isso lá no PlayStation 2, mas não me chamou tanta atenção assim, não gostei tanto do filme. E também, claro, a gente teve 2 jogos com o Lego Indiana Jones, que aí eles já adaptavam a parte dos filmes. Mas nos games, apesar de eles terem colocado algo como se fosse, né, como se fosse um Uncharted, né, um jogo que você explora, um jogo que você tem os puzzles para fazer, uma pegada bem no próprio Indiana Jones mesmo, os jogos e os quadrinhos, eles não fazem parte do cânone do Indiana Jones. Então, chegou um tempo em que eles fizeram parte do cânone, só que atualmente eles não fazem parte desse cânone, o que é uma pena, né? Eu sinceramente gostaria de ver muito sobre os quadrinhos, gostaria que os quadrinhos fossem lançados, mas nem lá fora a Marvel tem mais. Então não sei se os direitos estão com a Marvel agora, de novo, se ainda continuam com a Dark Horse. Vamos ver, vai que com o sucesso do filme a Marvel acaba querendo investindo nas republicações desses quadrinhos. Mas é isso, pessoal, eu vou indo nessa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí, vocês sabiam de alguma dessas curiosidades? Comentem aí abaixo outras curiosidades que vocês sabem que não foi apresentada aqui nesse vídeo também, beleza? Eu vou indo nessa, galera, e daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fui!